Hoje a gente vai falar sobre crise de ansiedade e uso de medicamentos. Ansiedade no geral, ansiedade generalizada, que principalmente é a ansiedade que mais tem sido diagnosticada nos últimos anos pelas pessoas. A gente já sabe aqui, já falei várias vezes aqui, que pela OMS, a Organização Mundial de Saúde, o Brasil é o país com maior porcentagem de pessoas ansiosas. Então a gente vai tratar um pouquinho desse assunto, vai falar do uso de medicamentos e da importância de entendermos como dominar a ansiedade de forma saudável e natural, sem uso de medicamentos. Esse é um dos objetivos pelos quais eu trago essa informação aqui, lembrando que esta live é de cunho informativo, é de cunho educativo. Eu não estou aqui falando nada que tenha em vistas a te recomendar o uso de alguma substância ou de fazer com que você interrompa o uso de alguma substância que você esteja fazendo. Portanto, não estou aqui para indicar absolutamente nada relacionado ao campo da área da medicina. Eu trabalho com ansiedade, sou especialista no assunto, mas a partir de ferramentas que visam trazer uma reprogramação comportamental e emocional para que você possa dominar e gerenciar esta emoção de maneira saudável, de maneira natural, como uma ferramenta que você use na sua vida de forma permanente para lidar com essas emoções, porque como sempre trago aqui, a ansiedade é uma emoção, e uma emoção muito positiva se for lidada, se for tratada de forma normal. Acontece que no mundo hoje, a partir dos acontecimentos e do contexto que vivemos, a ansiedade se tornou algo patológico. E isso é algo que também é muito importante da gente colocar aqui na primeira dica que eu quero trazer para vocês, que é a seguinte: anota aí, se você é uma pessoa que sofre com ansiedade, se você é uma pessoa que sente que a ansiedade te paralisa, é muito importante que você entenda algo. Primeiro, que a ansiedade não é algo que você vai curar, que você vai se livrar, porque ela está presente com todos e todas nós de maneira instintiva. Isso eu sempre falo por aqui, mas de repente você chegou aqui pela primeira vez, nunca tinha assistido nenhum conteúdo meu, então é importante reforçar isso. Segunda coisa que eu quero falar: quadros ansiosos não são traços de personalidade. Portanto, experimenta quando você falar acerca deste assunto com alguém, quando você até mesmo pensar e processar acerca disso, experimenta trocar a palavra eu, a frase eu sou, por eu sinto. Faz uma diferença tremenda. Parece que não, parece bobo, né? Mas trocar a frase eu sou pela frase eu sinto te estimula a se diferenciar, a se separar um pouco da emoção, algo que nós temos a frequência de nos identificar. Nós acabamos por nos identificar com as emoções que sentimos, e isso muitas vezes atrapalha esse processo de reprogramação comportamental, do teu direcionamento em relação ao melhor gerenciamento das tuas emoções. Então, da próxima vez que você for falar sobre ansiedade, ao invés de você dizer eu sou muito ansioso, eu estou sofrendo com ansiedade, eu sinto. Neste momento, eu sinto que a ansiedade, eu estou neste momento com uma crise de ansiedade. Já existem estudos que comprovam o quão esse olhar diferenciado a partir deste prisma faz com que você ganhe uma capacidade maior de realmente se separar desse momento que envolve este sentimento e ter uma qualidade de estimular o teu cérebro a lidar com soluções práticas, a buscar alternativas de maneiras mais objetivas, sem estar tão associadas ao reconhecimento desta emoção. Portanto, é fundamental que você entenda que a ansiedade não se trata de um traço de personalidade. A ansiedade patológica, principalmente, se trata de um padrão, de padrões, de pensamentos e comportamentos que se tornam patológicos. Portanto, são padrões de comportamento que a gente desenvolve ao longo das nossas vidas. E para pensar um pouquinho como a pandemia não estimulou padrões comportamentais e padrões mentais que estão associados ao medo, que estão associados ao nosso instinto de insegurança. A neurociência e a neuroplasticidade consideram que o cérebro é como se fosse um grande músculo. E esse músculo pode ser estimulado de diferentes maneiras, a partir de caminhos neurais que nós criamos e que vão sendo reforçados ou não de acordo com a nossa vivência. Portanto, imagina que é como se tivéssemos uma grama verde e a gente vai cortando caminhos com um cortador de grama
para diversos lados. E dependendo da frequência com qual você corta essa grama naquele determinado caminho, essa frequência vai determinar o quão esta grama vai ficar baixinha ou não. Se você estimula um comportamento, se você estimula um padrão várias e diversas vezes, esse padrão vai ficar cada vez mais reforçado no teu estímulo cerebral, no teu condicionamento mental. E também a neurociência e a plasticidade já comprovaram que 95% das nossas ações ao longo da vida são feitas de forma automática. Olha que louco, a gente passa a maior parte das nossas vidas agindo de maneira automática, agindo de maneira a obedecer esses padrões comportamentais e esses condicionamentos mentais que são reforçados, que são estimulados ao longo da nossa vida. Então, para pensar um pouquinho, quando eu trago essa informação para você, como que a ansiedade, então, funciona nesse contexto? Quando a gente está falando de uma ansiedade em caráter normal, a gente tem o instinto de segurança, que é causado por um fator interno ou externo, uma preocupação, uma pandemia, o futuro do país, agora na expectativa para as eleições no próximo domingo, enfim, existem vários fatores que podem estimular todos e todas nós a nos sentirmos ansiosos. Portanto, esse fator externo ou até mesmo uma preocupação com o futuro, com o que você está vivendo agora, estimula esse sentimento de ansiedade. Logo, existe uma região do nosso cérebro que libera substâncias que causam essas emoções ligadas ao medo, à insegurança, ao estado de alerta. Uma região específica interessante para você saber é a amígdala cerebral, uma região muito profunda aqui, de caráter instintivo também, que está associado com as nossas emoções. Portanto, essa região do nosso cérebro fica estimulada quando estamos nos sentindo ansiosos, quando essa emoção é despertada em nós por qualquer fator, seja um fator interno ou externo. E aí, a partir do estímulo dessa emoção, vamos pensar que eu estou pensando nos boletos que não foram pagos. E aí eu começo a pensar, caramba, eu não vou pagar esses boletos, como é que eu vou fazer? Eu não sei mais o que fazer. Eu começo a produzir pensamentos negativos, certo? Então eu entro nesse loop de pensamentos negativos, causados pelo medo, causado por esse estado de insegurança, mas eu também, em estado normal, possuo regiões do cérebro ligadas a um caráter de cognição, um padrão de pensamento que tem uma capacidade de processar a informação, ligado à nossa capacidade de autorregulação. Portanto, em caráter normal, você sente a ansiedade, você tem a ansiedade por não ter pago um boleto, por não ter feito determinada coisa que você gostaria de ter feito. Ai, meu Deus, eu não paguei o boleto e agora eu vou ser cancelado, eu vou entrar no negativo, não vou conseguir mais fazer determinada coisa que eu gostaria de fazer. Mas a tua capacidade de autorregulação e processamento, um músculo, né, que também temos no cérebro, traz essa nossa capacidade de raciocínio. Não, mas calma, eu já passei por isso outras vezes, vai dar tudo certo, eu vou conseguir resolver a situação, é apenas um momento, eu já passei por isso antes. Então, percebe, ao mesmo tempo em que nós temos músculos no nosso cérebro que nos fazem nos sentirmos ansiosos, também existe uma musculatura que trazem esse senso de confiança, este senso de coragem, ou seja, apesar de tudo, vai dar tudo certo, eu vou encontrar uma solução. Você autorregula esses estímulos que são instintivos, de insegurança, de medo e de incapacidade, a partir de outras regiões, de outros caminhos de sinapses neurais que te trazem para esse processamento mais racional acerca das situações que nos deixam inseguros, que nos deixam ansiosos. Então, é um conjunto de conexões, percebe? Mas quando você tem uma ansiedade patológica, quando isso chega num estímulo de atrapalhar, de te bloquear, de te paralisar a vida, de te deixar sem sono, de atrapalhar a tua rotina de vida, isso pode estar associado a um aumento dessa região da amígdala cerebral, que faz com que haja uma produção exacerbada de pensamentos negativos, de padrões comportamentais ligados a um estímulo de insegurança, de ações que são
feitas de maneiras instintivas, que estão ligadas à fuga, a ações indevidas, a buscar soluções rápidas e sem um processamento, sem uma maior avaliação acerca da situação, a um estado de incapacidade tremenda. Então, quando a gente tem uma crise de ansiedade, falando em caráter com vistas à neurociência, né, com evidência científica, nós temos, muitas vezes, acontecem com muitas pessoas, um aumento da amígdala cerebral. E isso pode estar associado a esse sentimento de angústia, a esse sentimento de estresse excessivo, de pensamentos negativos e acelerados que não acabam nunca. O Flávio está falando aqui para mim. Falei para o meu filho entrar aqui na live, se ele tiver dúvidas, para te procurar. Boa noite. Boa noite, Flávio. Por favor, diga para o seu filho entrar, ele está super convidado para participar desse bate-papo, dessa aula que eu estou trazendo acerca das crises de ansiedade e como que o uso de medicamento pode ser perigoso. Portanto, voltando aqui ao que eu estava dizendo, então a gente tem a amígdala cerebral que estimula ainda mais esses pensamentos negativos, estimula esse senso de preocupação e isso estimula o estado de alerta. Então, percebe, tudo isso vai causar sensações físicas desconfortáveis, vai desregular o teu sono, vai te deixar no estado de alerta constante e você vai realmente se tornar numa ansiedade patológica, entende? Então, quando há esse descontrole de pensamentos, quando há essa excessiva preocupação e projeção com o futuro de maneira negativa, é porque você está reforçando esse músculo cerebral ligado ao estado de alerta. E vamos parar para olhar um pouco o nosso contexto, né, galera? Depois de tudo que a gente viveu em 2 anos de pandemia, em toda essa realidade socioeconômica que o nosso país também está vivendo, fruto desse processo mundial, fruto de todas essas adaptações que fomos obrigados a passar, a viver, a nos condicionar. Então, é muito comum que nós estejamos realmente lidando com um momento crítico nesse sentido. E é por isso que muitas pessoas estão apresentando quadros de crise de ansiedade, estão sofrendo com isso de maneira significativa. E é por isso também que eu acho muito importante que a gente traga esse papo aqui de caráter educativo para que você entenda o quão isso tem a ver com treinamento mental. Beleza? Então, certo. Falei aqui até agora sobre o que é uma ansiedade normal, o que é um quadro de ansiedade patológica, como que isso acontece no nosso cérebro. Então, para voltar à analogia da grama, do cortador de grama e dos caminhos que você vai criando, é como se você estivesse passando o cortador de grama sempre no caminho onde você aciona o estado de alerta, onde você aciona a produção de pensamentos negativos, de preocupação exacerbada, e você deixa de passar o cortador de grama naquela região do nosso cérebro, naquele caminho neural que te traz resiliência, que te coloca num senso de coragem, que te mantém com confiança para agir de maneira racional, para agir de maneira segura perante a realidade na qual você tem, de modo a procurar se adaptar. Então, fica mais difícil caminhar onde a grama está mais alta, né? Fica mais difícil de haver um caminho livre para que essa sinapse cerebral possa acontecer. E aí, as informações vão sempre passando pelo caminho neural onde está a produção desses sentimentos de incerteza, desse estado de alerta constante. Então, quando a pessoa apresenta isso, realmente ela está e chegou num quadro patológico de ansiedade. Mas, e como eu coloquei aqui, o contexto do nosso país, o contexto mundial não tem ajudado muito para a gente cortar a graminha da confiança e da coragem, não é mesmo? Mas a boa notícia é que é possível que nós possamos estimular caminhos neurais, estimular e a reprogramar os nossos comportamentos e o nosso cérebro, o nosso condicionamento para estimular novamente esse estado e esse senso de confiança e regiões do nosso cérebro que nos tragam de volta esse caminho, cortar a grama novamente desse músculo cerebral ligado à coragem, desse músculo cerebral ligado ao nosso senso de confiança, de reprogramarmos o nosso comportamento e as nossas emoções de modo que tenhamos um maior domínio, um gerenciamento melhor da ansiedade nas nossas vidas, certo?
Deu para entender tudo até aqui? Me fala se vocês estão acompanhando. Quem tiver qualquer dúvida pode trazer aqui nos comentários. Como eu já falei aqui, é uma aula mesmo para que você entenda como isso acontece na sua mente e entenda de maneira efetiva como que você pode atuar desde agora para superar as crises de ansiedade. Bom, e também o uso de medicamentos. Vamos falar agora do uso de medicamentos, tá? Porque também é muito importante que eu reforce a comprovação científica de que é possível dominar crises de ansiedade e controlar, gerenciar melhor esse sentimento a partir de ferramentas naturais, a partir de ferramentas que não precisem do uso de medicamento. 90% dos casos de crise de ansiedade, comprovadamente, a partir de artigos científicos, não são curados, não são efetivamente resolvidos por uma falta de constância no tratamento. A pessoa vai, resolve muitas vezes com um medicamento ou com uma técnica, uma terapia que ela faz de maneira pontual e aí ela tem aquilo resolvido e não volta para fazer. Então imagina que eu tô há muito tempo cortando a grama da ansiedade e faz muito tempo que eu não corto a grama da confiança e não corto a grama da coragem. Imagina assim. E aí eu vou lá, busco uma alternativa para isso e corto uma vez a grama da coragem. E aí eu tenho esse caminho livre, eu falo, nossa, ai, tá ótimo, muito obrigada, viu? Até mais. E aí não volta nunca mais. E aí o que vai acontecer? Aquela grama vai crescer. Vai crescer de forma muito mais rápida do que aquela outra que eu estou constantemente cortando, que está constantemente estimulando o caminho da ansiedade. Então, 90% dos casos em que não há uma resolução das crises de ansiedade são causadas por inconstância no tratamento, porque as pessoas não fazem o tratamento direito. E é aí que entra o uso de medicamentos. Quais são os 2 medicamentos mais comuns que médicos e clínicos, de um modo geral, passam para pessoas que possuem ansiedade? São os benzodiazepínicos, e aí dentro da classe dos benzodiazepínicos nós temos clonazepam, diazepam, frontal. Esses medicamentos, eles são indicados para pessoas que sofrem com crise de ansiedade, muitas vezes por médicos, e também os antidepressivos. Eu vou falar da diferença deles, como que eles atuam no nosso cérebro. A gente está aqui numa aula um pouco mais específica, um pouco mais densa, para que você possa entender como isso acontece realmente. Então, os benzodiazepínicos, eles são uma espécie de anestesia. Eles anestesiam esse músculo do estado de alerta constante. Como que eles fazem isso? Eles atuam com uma exploração muito aumentada do GABA. GABA é um neurotransmissor que está ligado a esse estado de relaxamento, de anestesia. Então, quando você toma um frontal, quando você toma um clonazepam, você está anestesiando toda essa musculatura do teu cérebro. Então, isso pode ajudar pontualmente. Agora, o perigo de você ter uma constância na ingestão, no consumo de benzodiazepínicos, associa isso a longo prazo a problemas de memória, a uma maior incidência, uma maior probabilidade de você desenvolver problemas cognitivos a longo prazo, como Alzheimer, por exemplo. Problemas ligados a transtornos de... Como é aquele outro que a gente chama, gente, que as pessoas tremem? Esqueci agora. Alguém me lembra nos comentários o nome daquela doença mental cerebral, né, de caráter cerebral, que as pessoas apresentam aquela tremedeira? Eu esqueci. Mas, enfim, problemas de um modo geral, porque é como se você estivesse constantemente ingerindo uma substância que tá te colocando no estado de anestesia total. Então, quando você entra nesse estado... Parkinson, obrigada, Guto. Guto, querido, tá aqui na live com a gente. Síndromes parkinsonianas, problemas com Alzheimer, problemas de memória. Então, olha o perigo, como eu disse no nome da live, o perigo iminente, ou seja, o perigo que existe, que está aqui de mãos dadas com o consumo a longo prazo de benzodiazepínicos. Por eles serem esses anestésicos de imediato, que trazem essa sensação de relaxamento, mas que possuem esse perigo de nos trazerem problemas mentais que são muito perigosos para a nossa saúde. E 2,
Benzodiazepínicos e medicamentos de um modo geral, mas já que eu estou falando deles, não vão ajudar você a estimular caminhos neurais e condicionamentos que possam te ajudar a resolver a ansiedade. Você não vai ter uma resolução de caráter geral daquele problema. Será pontual, você vai conseguir naquele momento se sentir mais relaxado. Por exemplo, vamos dizer que você tenha uma ansiedade causada por estresse pós-traumático de andar de avião. Você em algum momento andou de avião, sofreu uma turbulência muito forte e você ficou traumatizado com isso, você tem pânico de entrar no avião. Nesses casos, uma pessoa que desenvolve, por exemplo, um estresse pós-traumático, ela muitas vezes pode ser que, eu não estou dizendo que isso é regra, eu não estou dizendo que isso tem de ser feito, que fique muito claro, não estou aqui recomendando nenhum tipo de medicamento, tá, gente? Estou aqui informando, educando, estamos aprendendo, é sempre bom lembrar disso. Então pode ser que esta pessoa, caso ela vá a um médico, pode ser que seja indicado a ela, todas as vezes que ela entrar no avião, ela vai ser indicada, ó, toma esse frontal aqui, porque você vai relaxar, né? Vai apagar e não vai ter problema de viajar, no caso, né? Mas aí eu trago uma situação real que eu quero compartilhar aqui com vocês, que é da minha aluna Débora. Eu quero até fazer uma live com a Débora de novo pra gente falar sobre isso, porque a Débora apresentou esse problema, ela tem um estresse pós-traumático porque trabalhou muito tempo numa companhia aérea e sofreu uma turbulência muito forte, e essa turbulência fez com que ela tivesse o pânico de entrar no avião e ela só viajava à base de medicamento, e depois de alguns anos, na verdade 1 ano de treinamento de técnicas, da metodologia que eu ensino para domínio de ansiedade, ela compartilhou comigo recentemente que passou a conseguir viajar de avião, e isso aconteceu agora de maneira mais pontual. Na semana passada, ela fez uma viagem para o Rio de Janeiro, é por isso que eu estou compartilhando isso agora, recentemente, né? Ela fez uma viagem para o Rio de Janeiro e ela falou para mim, Adê, eu me convenci de que eu não ia tomar medicação, de que eu ia fazer a viagem e que ia dar tudo certo. Então, olha esse caminho neural que ela conseguiu, esse condicionamento, esse comportamento que ela conseguiu estimular novamente, ou seja, essa musculatura cerebral. A partir da metodologia de domínio de ansiedade que eu ensino, é possível estimular caminhos neurais que te proporcionem novamente gerar as ações ligadas à coragem, gerar essa autorregulação comportamental, que vão te atuar num estímulo, numa ação, numa interação com esse medo, com essa crise de ansiedade. Então, antes mesmo dela apresentar os sintomas físicos, ela processou a informação, atuou com as técnicas que são ensinadas na metodologia e conseguiu viajar tranquilamente. Então, olha só, as duas coisas resolvem. Tanto o benzodiazepínico, como eu te falei, que é um grande anestesiador cerebral, quanto o desenvolvimento de comportamentos e de um mindset, de uma mentalidade que te faz atuar na direção do domínio dessas emoções, do domínio da ansiedade. Agora eu te pergunto, qual desses dois são mais efetivos a longo prazo? Fala pra mim. Porque até agora o que a gente tem de maior diagnóstico são pessoas que estão cada vez mais viciadas em remédios. E cara, eu fico revoltada com isso. Porque é um absurdo. O meu pai era um cara extremamente viciado em benzodiazepínico, por exemplo. E isso é algo que, de verdade, me chateia muito lembrar. Né? Porque ele era um psiquiatra e, cara, podia ter sido muito mais... Podia ter tido um futuro muito mais longínquo se isso não ocorresse. Então, esse é um dos propósitos também pelos quais eu estou compartilhando tanta informação relevante nesse nível. Mas vamos lá, voltando ao assunto. Portanto, é óbvio que o caminho onde você condiciona e reforça e estimula a tua musculatura cerebral novamente a você gerar uma confiança, gerar uma autorregulação comportamental a longo prazo, você vai conseguir lidar com a ansiedade não apenas na tua viagem de avião, mas em outro comportamento que você é acionado com essa sensação, em outra situação da tua vida em que isso voltar a acontecer, porque, como eu já disse, isso nunca vai parar de acontecer. Portanto, o que muda não é a emoção,
O que muda é a forma como você lida com ela. São os caminhos e os músculos cerebrais que você vai estimular para gerenciar e dominar a sua crise de ansiedade. Perfeito? Portanto, benzodiazepínicos funcionam de maneira pontual, mas não vão resolver o seu problema. E olha o perigo de você estar anestesiando a tua inteligência, a tua capacidade de processar informações, perigos ligados a Alzheimer, Parkinson, problemas de memória. Não é isso que a gente quer, né, galera? A gente quer viver com saúde, inclusive. Certo? Então, além dos benzodiazepínicos, nós temos também os antidepressivos. Alguns exemplos de antidepressivos: sertralina, fluoxetina, citalopram, são alguns antidepressivos muito comuns indicados por médicos quando essas pessoas, ou isso também, né, quando as pessoas não se automedicam, que também é muito perigoso e pelo amor da Deus aqui, não vá fazer isso, tá? Isso não é legal, isso não é bacana, não vá se automedicar, coleguinha, né? Fica atento aí, tá bom? Então, antidepressivos também são muito indicados. Diferentemente dos benzodiazepínicos, os antidepressivos, eles te dão estímulo de serotonina. Serotonina, também conhecido como hormônio da felicidade, da alegria, da harmonia. Então, os antidepressivos, eles te trazem esse estímulo. E eles também, pesquisas científicas já comprovam que os antidepressivos também ajudam a diminuir a amígdala cerebral. Então, olha que interessante, diminui a amígdala cerebral e te trazem essa sensação de alegria. Agora, qual é a má notícia que eu tenho para te dar em relação a isso? Isso acontece depois das 4 a 6 semanas que você está consumindo esse medicamento. Nas primeiras 3 semanas, você provavelmente, na verdade, vai sentir problemas gastrointestinais, tonturas, insônia, uma desregulação emocional muito grande. E por quê? Porque este medicamento está atuando na produção de forma sintética e artificial de um hormônio no teu cérebro. Então, se tu tem um medicamento que vai atuar de uma maneira exacerbada, exagerada no estímulo de um hormônio no teu cérebro, a primeira coisa que acontece é uma necessidade que o nosso corpo tem de se autoequilibrar. A homeostase é o que a gente está buscando sempre. Então, no intuito de buscar equilibrar essa ingestão contínua de serotonina, você vai ter uma desregulação. Então, você vai sentir tontura, você vai sentir dor de estômago, você vai ter enjoo, você vai ter vômito, você vai ter picos emocionais constantes. E isso é normal. Isso pode acontecer. Na verdade, isso acontece, né? Você não tem de imediato essa sensação de dopamina, de serotonina que os antidepressivos podem trazer. Isso acontece depois do teu organismo encontrar essa homeostase quando há essa ingestão artificial deste hormônio. E quais são os perigos de você usar isso a longo prazo? Dependência. Você acaba causando uma dependência desse medicamento, você acaba ficando dependente de algo que te faça produzir esse hormônio. E 2, você também pode não ter o estímulo cognitivo, comportamental, de músculos ligados a este senso de coragem e confiança que te ajudam a dominar a crise de ansiedade, que te ajudam a gerenciar melhor as tuas emoções de um modo geral e as sensações físicas provenientes disso. Então, olha que louco a gente ter algo que realmente aponte para nós, com evidência científica comprovada, de medicamentos que atuam de maneira pontual. O que você está querendo dizer, Adelaide? Que eu vou parar de tomar o meu medicamento? Não! Principalmente se você já está fazendo algum uso de medicamento, não é para você parar de tomar este medicamento, porque provavelmente quem te indicou este medicamento foi um médico e provavelmente eu quero muito que ele saiba o que ele esteja fazendo, certo? Porque se não for isso, se você está se automedicando, eu não vou nem entrar nesse assunto contigo, tá bom? Mas quando se trata de um medicamento que você já está usando, não é para você parar este medicamento. Mas é importante que, por mais que você esteja usando este medicamento, não se trata apenas disso. É muito importante que você desenvolva ferramentas que te façam atuar na direção exata do problema e não apenas de maneira pontual, porque ambos os medicamentos, benzodiazepínicos e antidepressivos, vão apenas te trazer um escudo para lidar com a crise de ansiedade. Então é como se você estivesse ali numa guerra
E aí você ganhou um escudo novo. Opa, agora eu tenho escudo aqui. E a galera tá te atirando, tá te dando um monte de rajada de canhão, de um monte de arma que tá furando o escudo e você tá ali protegido. Tem uma hora que esse escudo não vai aguentar. Tem uma hora que esse escudo não vai conseguir suprir todas as tuas necessidades, porque elas podem acontecer em diferentes situações, de diferentes maneiras. E é por isso que mesmo pessoas que usam medicamentos acabam tendo as suas vidas paralisadas. Elas acabam bloqueando a sua interação social, isso é muito comum. Desenvolvem fobia social, desenvolvem fobia de convivência, de sair para fazer coisas, porque elas notam que muitas situações podem trazer os gatilhos da crise de ansiedade, que talvez o medicamento por si só não ajude a resolver, ele talvez pontualmente tenha uma resolução, mas isso pode acontecer com outras frequências e as pessoas desenvolvem um medo ainda maior. Então, elas estão lidando com um problema de uma forma muito pequena, porque não se trata de você usar coisas exógenas, né? Usar coisas de fora para cuidar de algo que está dentro. Então, o principal tratamento é você estimular estes condicionamentos e esses comportamentos que te façam atuar de maneira efetiva na sua crise de ansiedade. Então, o que é possível fazer? Primeiro, falando de caráter clínico, de caráter mental, é muito importante que você tenha autoconhecimento, desenvolver uma capacidade de se perceber, de se observar, de entender como que está o teu corpo, o que é isso que você está sentindo, trazer clareza. Quando a gente identifica o alvo, fica muito mais fácil da gente acertar na direção dele. Então, o problema no geral não é a sensação física, não é o estímulo da insônia, dos pensamentos acelerados, que é muitas vezes o que faz com que as pessoas recorram aos remédios. O estímulo, ele está no problema de um modo geral, nessa sua capacidade mental de processar apenas pensamentos e projeções negativas. Então é aí que você tem que atuar. Você tem que atuar com um treinamento, com um condicionamento que te faça desenvolver novamente os caminhos neurais, os músculos cerebrais ligados ao seu senso de autorregulação, de comportamento, de resiliência, de coragem, de ação. Por isso que quando a gente olha para esse aspecto, a gente entende que a ansiedade é muito positiva. Porque a ansiedade, quando ela é vista em caráter normal, ela te faz agir. Ela te faz processar melhor as tuas emoções. Ela te faz processar melhor e te traz clareza para os teus aspectos e ações, muitas vezes, que estão de maneira instintiva. Porque ela te traz um estado de alerta positivo, que é importante. Ninguém quer viver só na passividade. E quando você se associa a esses tipos de medicamentos, você tem os riscos que eu te trouxe aqui, todos eles são muito importantes que você entenda que é perigoso você fazer uso disso a longo prazo. Isso tem que ser feito quando é recomendado, dependendo de cada caso, de maneira muito pontual e com uma duração muito definida, curta de preferência, e associado com uma ferramenta que você desenvolva para ter a atuação na direção desse treinamento mental. Dominar a crise de ansiedade é puro treinamento mental, a partir de técnicas específicas. E é isso que eu ensino nas metodologias que eu passo aqui. Porque com essas técnicas, com essa metodologia, você tem capacidade de lidar com isso para sempre. Porque você vai cada vez mais estimular esse condicionamento, levar clareza para as suas emoções e desenvolvê-las a partir da realidade que você vai viver. Entende a importância disso, gente? E aí eu vou te dar um exemplo pessoal, tá? Dei o exemplo da Débora com a questão da viagem de avião. Vou te dar um exemplo pessoal comigo, que sou uma pessoa transformada por essa metodologia. E esse é um dos passos pelos quais eu também faço esse trabalho, porque eu quero muito compartilhar com as pessoas o que me transformou. Eu sou uma pessoa sou uma pessoa que sinto ansiedade com frequência. Tenho isso e já sofri com muita crise de ansiedade, já tive crise de pânico. E eu usava o quê? Maconha, usava canabidiol, achava que, nossa, a maconha vai me ajudar. E aí eu quero trazer também esse tema polêmico, não é mesmo? Visto que a gente está falando de uma droga que está ali no limiar do lícito e ilícito, mas e aí ela é usada de forma medicinal, maconha medicinal, porque não sei o quê.
Pois bem, meus amigos e minhas amigas, a primeira coisa que eu quero dizer sobre isso é: não vou falar sobre liberação de maconha, não vim aqui levantar bandeira sobre isso, não é disso que eu vou falar, ok? Outra coisa importante, não vou falar da maconha sobre o seu uso recreativo. Também não é disso que eu estou falando, é de suma responsabilidade que as pessoas que façam isso entendam as causas e as consequências que isso tem. Mas é importante que você entenda que não existe maconha medicinal. Não existe. Não existe maconha medicinal. A maconha, ela possui substâncias, mais de 400 substâncias que são canabidioides. E o que é uma substância canabidioide? É uma substância ligada a um receptor cerebral canabidioide. Nós temos no nosso corpo vários receptores canabidioides, certo? Que estão espalhados pelo nosso corpo. É daí que vem o nome da cannabis, né? Canabidiol, é por conta dos nossos receptores canabidioides. Pois bem, nós temos esses receptores canabidioides no nosso corpo e muitos deles, principalmente o CB1, está localizado no nosso sistema nervoso central, em regiões do nosso cérebro ligado às emoções. Então, quando você tem esses receptores e consome a maconha, você tem todas as substâncias canabidioides conectadas com o teu corpo que te trazem essas sensações. A maconha, ela é 40% CBD, que é o canabidiol, que eu estou falando aqui, que está associado com quantidades controladas a tratamentos de epilepsia em crianças e adolescentes. A ciência e a medicina já legalizou o uso de canabidiol em quantidades controladas para tratamento de epilepsia em crianças e adolescentes, certo? É sobre isso que eu tenho para falar em relação ao Conselho Nacional de Medicina, Conselho Federal de Medicina, quando eles falam sobre canabidiol, ela está legalizada neste quadro especificamente em relação ao controle das quantidades ligadas ao tratamento desses sintomas. Mas também temos dentro da maconha a substância que é o THC. O THC, ele antigamente estava entre 2% a 3%, mas como hoje a maconha já se desenvolveu, existem vários tipos, no mercado são vendidas de maneiras muito diversas, uma variedade gigantesca. Também já se descobriu que o THC está em quantidades que estão chegando até 20%. E o THC, ele traz uma alteração de consciência muito grande. A substância THC está muito ligada a alterações de consciência e dependência. Portanto, quando eu te falo que não existe maconha medicinal, é porque diferentemente, por exemplo, da camomila, que você sabe que a planta camomila, eu vou fazer um chazinho de camomila e vou ficar calminho. Já existem artigos científicos e evidência científica que comprova que a camomila tem um estado de relaxamento que ela te proporciona. Agora, se você vê um pé de maconha na tua rua e fala assim, um pé de maconha, vou fazer um chá de maconha, vou fumar essa maconha porque ela vai me deixar calminho. Não, porque vai que essa maconha tem uma quantidade enorme de THC e você não sabe. Que foi o que aconteceu comigo. Eu, antigamente, fazia uso de cannabis, né? Querendo falar um pouquinho assim, mais culto, né? Não querendo falar, na verdade, que o que eu fazia era fumar maconha mesmo. E aí, eu fazia isso porque eu achava que eu ia dormir bem, que eu ia ficar tranquila. O que aconteceu? Pioraram as minhas crises de pânico. Pioraram substancialmente as minhas crises de pânico. Eu começava a achar que iam entrar pessoas na minha casa, que iam me roubar, que iam me invadir, iam me levar para algum lugar, me sequestrar. Uma loucura, gente, horrível, uma sensação horrível, horrível. Então, assim, a maconha, ela não é medicinal porque não existem quantidades controladas. Imagina, são mais de 400 substâncias canabidioides que estão sendo injetadas no teu cérebro. E aí você me dizer que você usa maconha para dormir, você me desculpa, viu, amiga? Porque isso não é verdade não, tá? Porque na verdade o que você está fazendo é um uso recreativo e para justificar o teu uso recreativo você fala que ela é medicinal, tá? Mas quando a gente vai a partir da ciência, a ciência prova que existem mais de milhares e inúmeros tipos de maconha com diferentes composições e quantidades de CBD e THC que não tem como a gente saber, que não tem como a gente controlar a quantidade dessas substâncias. Adelaide, mas eu fui para Amsterdã e aí eu fumei um negócio lá. Ok, você foi para um lugar
que faz um controle das substâncias, porque tem uma regulação nacional de um país que desenvolveu estudos. A gente está falando de Brasil, tá? Eu estou falando para a galera que está aqui assistindo, para quem me acompanha e para quem quer entender mesmo sobre o uso de medicamentos e substâncias em caráter de domínio da crise de ansiedade. Portanto, meus amigos e minhas amigas, não façam isso com o cérebro de vocês. Não usem a plantinha sagrada, porque ela não vai ajudar. Ela pode, inclusive, piorar a sua situação. Beleza? Se você é uma pessoa como eu fui, né, que fiz isso por muitos e muitos anos, achando que de alguma maneira eu estava resolvendo o meu problema, mas eu não estava. Eu estava, na verdade, piorando a minha situação. Correto? Então é muito importante que vocês entendam que o uso de medicamentos, ele pode existir, ele pode ser associado a um tratamento, ele pode ser associado a algo que seja pontual na sua jornada de domínio de ansiedade, no seu tratamento, quando você está com o acompanhamento médico, mas não é só isso que você deve fazer, porque os medicamentos, eles não vão te ajudar para lidar com isso, para resolver essa questão cerebral, gente. Eu estou falando aqui de algo que é de caráter de saúde mental, que muitas vezes possui um tabu muito grande para todos e todas nós. Portanto, entenda isso, o que você deve fazer e o que é recomendado segundo a ciência é realmente uma metodologia que te faça desenvolver o músculo da coragem, desenvolver o músculo da autorregulação. E aí eu vou te dar um exemplo, por exemplo, tem esse livro aqui chamado Coleção Inteligência Emocional Mindfulness, de Harvard, tá? Eu adoro falar Harvard, eu acho chique. Então, Harvard é aquela faculdade super importante dos Estados Unidos, super renomada, né? E aqui tem vários artigos científicos que falam da importância das estratégias, das técnicas de atenção plena, de respiração e mindfulness. E olha só que interessante, tem uma parte aqui muito legal que eu quero ler para vocês, que fala sobre uma região cerebral ligada a esse estado de autorregulação do nosso comportamento, de estados de resiliência e coragem que são acionados com técnicas que estão ligadas à atenção plena, meditação e mais algumas metodologias que são interessantíssimas no domínio da crise de ansiedade, que são efetivas, com comprovação científica, galera. Então, olha só, existe uma região do cérebro chamada córtex cingulado anterior, tu não precisa decorar esse nome, localizado bem fundo na região da testa, atrás do lobo frontal. Eu vou falar bem devagarinho para você assimilar. O CCA está associado à capacidade de direcionar intencionalmente a atenção e o comportamento, suprimir reações automáticas indevidas e mudar estratégias. Tudo isso a partir de uma metodologia associada a essas técnicas que mais do que nunca estão sendo divulgadas, que estão sendo estudadas, porque já se sabe que elas são efetivas, que são ferramentas que possuímos em nós, a partir também de técnicas como as técnicas respiratórias, que eu ensino bastante aqui, que eu já trouxe várias dicas de como desenvolvê-las, inclusive, e que ajudam e resolvem, te fazem estimular cada vez mais músculos cerebrais que estão ligados a esse senso de confiança, a esse senso de coragem e domínio de sensações físicas e emocionais causadas pelas crises de ansiedade. Ah, Adelaide, então eu vi lá que você falou da respiração tal. Então, todas as vezes que eu fizer a respiração, que eu estiver ansioso, eu faço essa respiração e vai passar. Pô, muito obrigado, valeu, era isso que eu precisava saber. Não, lembra do exemplo do cortador de grama que eu já trouxe aqui para vocês? Não adianta você usar as técnicas respiratórias como se elas fossem um medicamento. Ah, eu vou só fazer então quando eu tiver com a crise. Não, isso não é assim que as coisas funcionam, gente. Assim como qualquer outro comportamento, você deve desenvolvê-lo, você deve treinar, reforçar, passar o cortador de grama ali, ó, toda semana, de 15 em 15 dias, para aquela graminha ficar baixinha, para aquele caminho continuar ali, ó,
Portanto, é muito importante que ao você buscar técnicas que estejam associadas a esse treino mental, atenção plena, técnicas respiratórias, faça isso com orientação, com uma mentoria, com alguém que possa te orientar num caminho que seja um caminho efetivo e permanente para que você cada vez mais desenvolva a sua capacidade de ter inteligência emocional e dominar crises de ansiedade. Certo? Era isso que eu queria trazer para vocês, galerinha. Se alguém tiver alguma dúvida, pode colocar aqui nos comentários que eu vou adorar responder. Eu espero que tenha ficado claro acerca do uso de medicamentos, da relação disso com a ansiedade, com esses tratamentos de doenças mentais que são já consideradas. Se você curtiu essa live, me manda um monte de coraçãozinho aqui para eu saber que foi legal, que foi bacana, que acrescentou na vida de vocês, porque é isso que eu quero a partir de todo esse ensinamento, de todo esse conhecimento. Eu quero realmente poder contribuir com as pessoas, por eu me identificar com elas também, por eu ser uma pessoa transformada por toda esta metodologia, e quero que cada vez mais e mais pessoas possam realmente aprender a lidar com o seu corpo, aprender como funciona a mente e como que ela é importantíssima de ser treinada tanto quanto o nosso corpo. Beleza? Nos dias 10, 12 e 14 de outubro, eu estarei realizando a maratona Supere a Crise de Ansiedade, com aulas gratuitas, todas online. Eu vou divulgar aqui no meu Instagram. A partir de amanhã eu já vou estar com as inscrições abertas para quem quiser participar desse workshop comigo. Vão trazer muitos conteúdos como esse, muita coisa interessante que você vai aprender de verdade. Vou fazer prática de técnicas de respiração e mindfulness também nessas aulas, então eu vou adorar ter a tua presença comigo. Amanhã eu já vou divulgar o link da inscrição e aproveita e manda essa live para os teus amigos e amigas, manda para os maconheiros, manda para as pessoas tudo, eu tenho um monte de amigo maconheiro, vou mandar para todos eles também, e pede para se inscrever na live, para participar comigo e entender um pouquinho melhor sobre treinamento mental e sobre todos esses conhecimentos importantes e essenciais para a nossa saúde, beleza? Um beijo grande para vocês e até a próxima.